Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. E pondera sempre: e o que de mim, diante de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo, segunda Epístola a Timóteo 2:2. Os discípulos do Evangelho, do Espiritismo cristão, muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque a sombra e a admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui ao hábito de semeadura geral da verdade reveladora, nem à manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos sim a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembremos-nos de que o próprio Mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviriam. É necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles que já podem identificar os problemas com a visão iluminada agem com prudência nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos, estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem seu grau na infinita escala da vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-nos perceber e professar os alimentos. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda,
que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessados, fazer que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que lhe possa dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e suétima espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Muita paz a todos. Comecemos lembrando mais uma vez aquilo que eu sempre costumo de trazer do Livro dos Espíritos. O Espírito sofre por todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça, por todo o bem que deveria ter feito e não fez, e por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Essa frase que eu acho que deve ficar gravada em nossa consciência, e espero que fique gravada na consciência de vocês mesmos, para que ela sirva de alerta por tudo aquilo que você está fazendo, seja lá onde você estiver vivendo, seja na casa espírita, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja você com você, não interessa. A regra é essa. E sofrer ninguém quer. Mas será que a gente está fazendo o que está ao nosso alcance para evitar esse sofrimento? Será que uma pessoa que vê o mal e tapa os ouvidos e segue adiante está fazendo correto? Será que essa pessoa que vê o mal e vê os outros também partilhando daquilo, é certo fechar os ouvidos e deixar os outros compartilhar com aquilo ali que não é bom? São essas coisas que a gente tem que pensar, sabe? Porque essas coisas eu já estudei muito e já começa a fazer parte da gente. E às vezes você se vê numa situação em que você percebe que está todo mundo convivendo da mesma situação, e você acha que não é só você que está enxergando aquilo, sabe? Porque o espírita que é espírita, ele tem que ter o comportamento de espírita. Kardec trouxe algumas orientações para a gente, que deve ser valorizada para tudo aquilo que a gente está fazendo. E eu trouxe essa aqui, a orientação dele. Diante de outras que têm o mesmo sentido. Mas essa é peculiar, sabe? Porque essa mostrou para mim algo que foi grande, sabe? Para que eu pudesse entender e entendendo, pudesse melhorar a minha qualidade de vida. Vida de espírito, sabe? Não é vida de ser humano. Porque a gente sempre tem que visar isso no nosso lado espiritual. Se você é espírito e não está visando isso, você vai fazer parte daqueles espíritas materialistas
E eu não quero aconselhar ninguém a fazer isso. Eu não quero compartilhar das pessoas viver desse jeito. Eu não quero viver desse jeito também para mim. Não quero que meus filhos vivam desse jeito. Embora eles vão ter que fazer as escolhas deles. Mas a gente tem que dar um pouco de testemunho daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente acredita. Então, eu vou ler isso aqui para a gente conversar um pouco a respeito. Isso está no livro dos Velhos. Kardec diz o seguinte aqui, na questão 266. Em submetendo-se todas as comunicações a um exame escrupuloso, em se lhes perscrutando e analisando os pensamentos e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se sem hesitação tudo que lhe peque contra a lógica e o bom senso, tudo que distinta o caráter do espírito que se supõe ser o que se está manifestando. Leva-se ao desânimo os espíritos mentirosos, que acabam por se retirar, uma vez que fique bem convencido de que não lograrão unir. Repetimos, este meio é único, mas é infalível, porque não há comunicações más que resistam a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois que eles próprios aconselham, e porque nada têm a temer ao exame. Apenas os maus se formalizam e procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder. Só por isso provam que sim. Até que ensina a gente aqui a analisar a linguagem dos espíritos para poder fazer uma avaliação profunda do que lado de cada um. Ele dá um exemplo para você ver como se fosse uma obra literária, como se fosse a pessoa que estivesse escrevendo, mandando para você, ou como se a pessoa estivesse falando para você, recitando. Você tem que analisar a coisa daquilo que você convive, sabe? Não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista humano. A medida é a mesma. É como ele fala aqui, não tem. É único o meio de avaliar a coisa. Mas é infalível, entende? E você tem que ter uma crítica rigorosa. A gente começa a se perguntar, sabe? Será que a gente está parando para julgar o que nos chega? Ele pede para que a gente julgue. Muitos dos espíritas vêm falando para a gente, mas Jesus falou para não julgar. Não foi isso que Jesus falou. Você tem que analisar a frase completa. Porque você tira uma parte da frase e ela sai do contexto. Ele falou assim, não julgueis para não ser julgados. Por quê? Porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Não é interessante? Julgamento, toda vez que eu estou tomando uma opinião, eu estou fazendo julgamento. Julgamento é isso, eu tomar a opinião de alguma coisa. Essa é a definição de julgamento. Quando a gente estudou aqui no pré-frontal, o que foi que a gente falou sobre tomada de decisão? Analisar opiniões, ver as consequências de cada uma e escolher a mais correta e adequada. Está na cabeça de cada um de vocês. Então a gente tem que saber julgar com a medida correta. Porque tem outra frase também no Evangelho que é muito interessante. Que ele diz o seguinte, que o homem costuma dizer que ninguém é bom juiz em causa própria. E ele diz que nós espíritos viemos aqui para mostrar a vocês que vocês precisam aprender a ser bons juízes em causa própria. Então a gente tem que analisar as coisas para poder aquilatar o valor de cada uma e tomar opiniões e assumir as consequências. Porque muitas vezes você tem a capacidade de ter um entendimento melhor sobre aquilo e as outras pessoas vão estar na tua dependência disso. Porque muitas vezes a gente vai
ser conivente com nossos colegas, fugindo, sendo legal diante da lei dos homens, mas sendo muito imoral diante da lei de Deus. A gente tem que aprender a ser sincero. A gente tem que saber assumir as coisas, por mais dolorosas que elas possam nos parecer, porque enquanto você não assumir e fazer o que é correto, você está vivendo do que é incorreto. E se você compartilhou algo com alguém que não está fazendo correto, é melhor você ir atrás desse alguém e mostrar para ele que ele precisa fazer melhor. Porque é como o próprio Erasto fala também no Livro dos Espíritos. Eu já trouxe isso para vocês, vou só repetir. É melhor você recusar 10 verdades do que assumir uma mentira. Porque em cima daquela mentira você pode construir um sistema. E em cima desse sistema você só vai fazer coisa errada e equivocada. Nunca aceite uma mentira. Nunca seja conivente com uma mentira. Porque o espírito sofre com todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça. É assim que é a coisa. E o que eu quero perguntar para vocês, a primeira coisa é isso aqui. Estamos fazendo críticas rigorosas daqueles que convivem conosco dentro dessa doutrina? Porque Kardec fala na Revista Espírita de 1862 que a obsessão é um quadro interessante. E ele dá uma linguagem figurada muito boa, sabe? Ele diz que a obsessão dentro do movimento espírita é como se tivesse uma fruta podre no meio das outras. Se você não for lá ajeitar, tirar aquela fruta e corrigir, todas as outras serão contaminadas. E é fato. Qual de nós aqui na Terra pode dizer que é imune a uma influência espiritual negativa? Toda vez que você aceita algo que é negativo, partindo dos outros, você está compartilhando aquilo com aquela pessoa. Você compartilha não só da opinião equivocada, mas também de tudo aquilo que está em volta daquele equívoco, tanto os encarnados quanto os desencarnados. A coisa fica pior. É por isso que ele fala que você tem que ter uma crítica rigorosa, que isso aqui é infalível. É o único meio. É o único meio você usar o seu pré-frontal, sabe? Para saber tomar decisão. É o único meio, depois de você tomar decisão, montar o planejamento para colocar aquela decisão em execução. Não interessa se essa má influência vai ser teu filho, teu pai, tua mãe, teu marido, tua mulher, não interessa. Não interessa. A gente está aqui para fazer o que é certo. Eu não estou dizendo que a gente deva ser rigoroso e intempestivo, mas eu quero dizer que a gente tem que assumir a opinião, assumir conduta, dar a nossa opinião, assumir nossa conduta, falar para o outro vai fazer o que quiser, mas você já escolheu o que você vai fazer, porque nós somos construtores de nós mesmos. O outro vai se construir de acordo com as opiniões que ele quiser aceitar e seguir. Mas o que não pode é eu ser conivente com o que é errado. É preciso, entende, a gente ter bom senso. Tudo que peque à lógica e ao bom senso. É aqui que está a tua capacidade de pensar e refletir. É aqui que está o começo das decisões que você precisa ter. Bom senso, o uso adequado do raciocínio, da razão, na avaliação de situações e tomada de decisões. Essa palavra é bonita, bom senso. Será que a gente entende ela desse jeito? E será que entendendo ela desse jeito,
eu pratico isso? Será que eu vou ter essa capacidade de raciocinar, usar minha razão, de tomar decisão nas situações que eu estou vivendo? Ou será que muitas vezes eu estou passando por situações e estou fechando os olhos? Ah, não. Depois melhora. Ah, não. Foi só um equívoco. Não precisa fazer mais nada. Ah, não. Quanta pessoa faz isso? É isso que eu vejo muito dentro da casa espírita, sabe? Isso eu vejo dentro da casa espírita. A gente tira a conclusão por tabela que na casa dele é do mesmo jeito. Porque uma coisa é a extensão da outra. É uma maneira de conduta de se viver. Está sendo só um exemplo que a gente está tendo aqui entre nós. E isso é grave, sim. Porque não só foi Kardec que disse isso. E eu trouxe a mensagem de São Luís, que é o que estava aqui. Eis aqui o conselho que a tal respeito deu São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspire os espíritos que presidem os vossos trabalhos, uma recomendação a que nunca será demais repetir é que deveis ter presente sempre a vossa lembrança, quando vos entregais aos vossos estudos, é a de pesar e medir, a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que recebeis. É a de não deixar de pedir explicações necessárias a formais opiniões seguras, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Você quer seu anjo da guarda junto de você? É a mesma coisa que São Luís falou que ele vai falar. Você quer espíritos bons, familiares junto de você? É a mesma coisa. Você quer participar de uma reunião mediúnica em que você vai querer que a espiritualidade superior venha te dar guarida? É a mesma coisa. Então se pergunta, mas se pergunta mesmo, é assim que eu estou me comportando? É assim que as pessoas que eu estou convivendo nesse meio, não só a reunião mediúnica, mas no estudo da doutrina, na divulgação dela, será que estão se comportando desse jeito? Porque é como Jesus falou, cego que conduz cego cairão todos no abismo. Você pode ser cego com conivência, o que é pior. Porque aquele que é cego porque não tem olho é uma coisa. Aquele que é cego porque não tem visão, até você entende. Principalmente aqui no Brasil, que o QI é de 83%. A média. Então você vai numa reunião, tem 100 pessoas. A média de 83 para baixo. Então tem muito que é cego e não enxerga, porque não tem capacidade de raciocinar. O cara é bronco mesmo. Mas você que não é, você está levando alguma informação para aquela pessoa que não tem capacidade ainda de ter a vivência de fazer uma análise profunda, e você está dizendo aquilo. Isso é verdade que eu estou falando para você. Eu pego a tribuna, pego o microfone e solto. Você acha que está fazendo o que é certo mesmo? Levando e propagando mentiras da doutrina espírita para as outras pessoas? Até onde você pode e deve participar disso? É isso que eu quero que vocês aqui pensem nessa reunião. Porque aqui a gente já conhece e tem até um envolvimento familiar. Aqui eu sei que tem trabalhadores da doutrina. E eu espero que esses trabalhadores da doutrina que estejam aqui comigo encarem a doutrina com essa seriedade. Para que eu não fique só falando, e vocês escutando, e na hora de fazer não vão fazer. Então todo mundo é chamado a colaborar. Porque isso que a gente está estudando aqui, eu tenho que agir com meu filho desse jeito. Com a minha esposa desse jeito. Para que no meio espírita, quando eu estiver participando, eu também participe desse jeito. Porque se você acha que você é bonitinho na sua família e é ruinzinho dentro da casa espírita, você é ruim em tudo. Porque você está vivendo de máscara. Você está vivendo de faz de conta.
Você é uma pessoa que não está tomando decisões corretas. Você está sendo uma pessoa que, em determinadas situações, você toma uma decisão e na outra situação você toma uma decisão oposta. E isso é grave. Isso é muito grave. Porque nós somos trabalhadores de última hora. Então eu quero fazer alguns questionamentos aqui para vocês. Para que a gente pense, vocês podem se pronunciar, não tem problema nenhum. Afinal, daqui a gente tem que estudar e aprender alguma coisa. O que eu estou trazendo para vocês é doutrina. Estou tentando explicar essa doutrina do ponto de vista prático, porque é isso que vale na vida da gente. É o que eu faço. O que eu faço consolida em mim o que eu sou. E se eu vivo de falsidade é porque eu sou falso. Então viva de verdade. Então, me diz uma coisa: o homem deve ser herói de si mesmo? Eu vou começar pela ciência. Um dos grandes vultos da neurociência hoje em dia é o professor Zimbardo. Ele foi um dos principais médicos que trabalharam na construção do livro chamado A Ciência do Mal, que veio definir para a gente o que é empatia. Ele montou uma estrutura que revolucionou a situação educacional de onde ele vive lá no Reino Unido. Porque lá eles conseguem, e têm condição, de fazer ressonância funcional nas crianças que são dificultosas na sala de aula. E eles conseguem captar a criança que tem dificuldade no pré-frontal deles, na região órbito-frontal, que é onde está a área integradora do caráter. Crianças que têm essa dificuldade imensa, sabe? Então eles são pessoas extremamente sem empatia. O trabalho que ele fez, que faz com que todas essas crianças melhores, e muitas delas voltam até a escola normal, é baseado no que ele chama de herói imaginário. Eles tiram o egocentrismo da pessoa que não tem empatia, trabalham o herói imaginário fora dele, trabalham de grupo com as outras crianças, fazendo com que a criança entenda e sinta que existe algo superior, bom, honesto, que deve ser valorizado. Ele sai do egocentrismo, onde está o herói de si mesmo, para mostrar para a pessoa que existe algo melhor fora dele. E todas as crianças melhoram. É muito bonito o trabalho. Então a ciência mostra isso. O que é que tanta doutrina espírita fala? Qual é a pior coisa? Qual é o pior vício que a gente tem? Todo mundo sabe aí que é o orgulho egoísta. Quantas vezes você vê mesmo que é o orgulho egoísta? Olha uma coisa: egoísmo é exclusivismo que faz o indivíduo se referir tudo a si próprio. É isso aqui. Ele é herói dele mesmo e o resto que se dane. Você aceitar que uma pessoa falou isso dentro de uma casa espírita, estimulando os outros a ser herói de si mesmo. Você escutar que a pessoa diz, se você sente e acha que dá conta, vai e faça. Kardec pediu para eu fazer o que eu sinto ou o que a razão me diz que é certo? Ele pede para que eu seja racional, lógico e coerente. Ele pede para que eu tenha bom senso. Ora, presta atenção. Se no planeta prova e expiação predomina o mal sobre o bem, se em cada um de nós aqui predomina o mal sobre o bem, se eu for fazer o que eu sinto muito mais negativo do que positivo. E se eu estimulo aquela pessoa a ser herói dela mesma para fazer o que ela sente, não vai sair boa coisa. Não é verdade? Aí eu me pergunto, no meio daquelas pessoas que escutaram isso tudo, metade tem um QI abaixo de 8.3, que não pensou nem refletiu,
saio daqui pensando, eu tenho que ser herói de mim mesmo. É assim que a doutrina espírita diz. Você estimulou o que nessa pessoa? O narcisismo. O que é que a espiritualidade inferior está trabalhando? Está lá no livro Trilhas da Libertação, o Rangel falou isso aqui na sua, a gente fala o tempo todo disso. Excesso, narcisismo, poder e dinheiro. O que é que eu falo para vocês aqui? Qual é a mais delicada e a mais difícil de ser vencida? É o narcisismo. Porque começa com o problema de você consigo mesmo. Em relação a sexo, eu tenho que ter sexo com outra pessoa. Ou então, se eu ficar só me masturbando, não vou fazer nada. Eu estou a criação mental de mim, estou prejudicando só a mim mesmo. Em relação ao poder, é quando minha ação exerce efeito na ação do outro. Eu tenho uma vida de contato com outra pessoa. Em relação ao dinheiro, é a mesma coisa. O que é que eu tenho falado aqui? Afio, cuidado com o narcisismo, porque é aí que você tem a maior chance de se perder. Aí a gente fala, explica, estuda, traz exemplo, traz livro de Valdo. Aí depois disso tudo, chega a pessoa e fala isso. Eu fiquei esperando. Será que ninguém vai falar nada? E realmente, ninguém não falou nada. Aí eu devolvo aquilo como eu comecei. O espírito sofre por todo mal que faça, o que dê causa que aconteça. Por todo bem que deveria ter feito e não fez. E por todo mal que decorreu de não ter feito esse bem. E aí? Será que a gente está precisando se melhorar em alguma coisa? Não? Será que a gente não está vivendo de frequentar a casa espírita? E a gente não está esquecendo de trabalhar os ensinamentos dessa doutrina em nossa vida? A gente sabe muito bem para falar para os outros, mas será que a gente está vivendo isso na gente? Adianta eu ficar lendo, falando, mostrando, fazendo, e se eu não trago para a vida prática aquilo que eu sei que é correto? Meu amigo, a gente tem que assumir as coisas. Toda vez que você vê que tem algum erro em você, alguma falha, você está sendo convidado com a sua consciência a fazer diferente. Porque vai ser uma covardia muito grande. Você vê que está convivendo com o outro, que o outro está passando por dificuldades, e muitas vezes você está deixando a dificuldade chegar junto do outro, e muitas vezes você é o causador daquela dificuldade, e você não faz nada. São coisas a se pensar. Porque isso cabe para todos nós, sabe? Mas eu tenho mais coisa interessante. Existe sentimento de crueldade ou egoísmo na natureza, fora da humanidade? Natureza do mundo não é isso. Existe crueldade ou egoísmo em outra coisa que não seja racional? Me diz qual? Me diz qual? Porque foi isso que foi falado aqui. Que os animais cruéis não levam vantagem. Que os animais egoístas também. Crueldade e egoísmo são sentimentos. Você acha que uma planta tem sentimento? Você acha que um animal tem sentimento? Quando você diz que a natureza tem criação de Deus que são cruéis e egoístas, você está destruindo a divindade no que ela tem de mais belo, sabe? Que é a justiça e o amor. Que tipo de justiça tem esse Pai? Criando seres que são irracionais, que vão ter sentimentos sem trabalhar a consciência deles, para ficar sentindo prazer em prejudicar os outros. É esse Deus que você acredita? Gente,
No livro dos Espíritos tem capítulo imenso falando a respeito do animal e do homem. Olha a imagem que foi passada de Deus para as pessoas. Um pai que trabalha crueldade e egoísmo em seres animais. Isso é totalmente contra a doutrina espírita. Olha, eu trouxe muita coisa aqui dentro, mas eu vou ler algumas, porque vale a pena ler, porque eu sei que você não se poderia negar que, além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam a vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazer suas necessidades físicas e proverem à conservação da espécie. Nada, porém, criam, nem melhoram algum realismo. Qualquer que seja a arte com que execute seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora e fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria, separada dos de sua espécie, não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenham recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns, que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realiza, pela ação do homem, é efêmero e puramente individual, visto que, entregues a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que se traçou a natureza com ele imanente. Então, mostra isso, o animal é instinto. Não é egoísmo. É instinto de conservação que ele tem. Ele faz aquilo que é o meio dele se manter. Você acha que um leopardo que mata uma pessoa, um animal para comer, ele está fazendo com crueldade? Não, ele mata porque está com fome. Ele precisa. Entende? Depois que ele satisfaz a vontade dele de comer, ele até deixa o resto para os outros comerem também. É assim que a gente entende as coisas. Mas isso é claro no livro dos Espíritos. Olha essa questão aqui. Gostam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Porque para você ser cruel, você está tendo livre-arbítrio. Para você ser egoísta, você está tendo livre-arbítrio. Os animais não são simplesmente máquinas como supões. Contudo, a liberdade de ação de que eles desfrutam é limitada por suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não tem os mesmos deveres que ele. A liberdade possui restrita aos atos da vida material. É isso que eu acho impressionante. A gente passa a nossa ruindade para as criações de Deus. E com isso a gente diz que Deus é ruim. Olha que absurdo que foi passado para pessoas que você sabe que não leem a doutrina. E que se leem alguma coisa, a capacidade de avaliar opiniões e tomar decisões é restrita. É restrita. Ainda por cima, e aí que torna a pior coisa, é o alimento que você está dando para a espiritualidade inferior trabalhar nessas consciências. Porque te garanto que eles ficaram rindo do outro lado, para pegar aquela presa dele e dizer: Deus é cruel, tá vendo? Deus é cruel com os animais, Deus é cruel contigo. Entende? Tu tem que visar só o teu benefício. Você tem que ser o herói de você mesmo, tá? Então você tem que fazer o que você quer, porque aquilo que você quer é o que é certo fazer. É assim que acontece. Então, no lugar de esclarecer consciências, a gente está emburrecendo os outros, jogando eles
em situações extremamente deprimentes. O animal não tem livre-arbítrio. Entende? Quando ele fala aqui, logo você quer fazer assim: a alma dos animais é dada escolher a espécie animal em que encarna? Não, pois que lhes falta o livre-arbítrio. Se falta livre-arbítrio, como é que eu digo que ele tem sentimento? Gente, a frase que a gente costuma falar sempre, todo mundo sabe isso de cor. No início, o homem só tem instintos. Quando avançados e corrompidos, tem sensações. Quando instruídos e depurados, eles vão ter sentimentos. Para que você fabrique sentimento, é preciso você usar a razão, usar teu pré-frontal. Animal tem razão, tem pré-frontal? Não. Animal de área do símbolo anterior não está sentimento? Não tem. Então como é que eu passo isso para os outros? Olha a má instrução que foi levada adiante. Aí eu pergunto, se ninguém falou nada aqui, também não falaram para essa pessoa. Será que Ela vai continuar falando isso para os outros. a pessoa se falou, eu não percebi. Mas de repente, se não está no contexto, seria isso mesmo que ela queria dizer? Mas não foi isso mesmo. Não é uma oportunidade de se corrigir essa pessoa? Vá lá e fala para ela. É aí que está o problema. Eu não percebi, então não tinha como falar. Entende como que é a coisa? Eu vou te falar uma coisa. Quando a gente acostuma a estudar, entende? E que a gente estuda muita coisa, quando a coisa destoa, você já pega. Pega na hora. Mas é isso que eu estou falando. O problema são as pessoas que nem lêem o livro dos Espíritos, lêem direito. E mal é mal escuta o Evangelho, que é o Evangelho, a maioria das vezes, lido. Não é o Evangelho lido com tentativas de explicação. Isso também não é um crescimento para essa pessoa? Não o quê? Um crescimento para essa pessoa, de conhecimento, de moral. O que eu acho. Isso prejudica quem está ouvindo, mas muitas vezes a pessoa é tão, como diz, o QI dela é tão baixo, que provavelmente nem capta. Então, se é desse jeito, por que ela assume de pegar a tribuna do Espírito e falar? Não vai faltar muita gente para isso? Eu acho que esclarecer assim, que eu conversei com ela depois, não sobre esse assunto, não para saber, que ela falou que era professora, né? Eu fiquei interessado em saber que especialidade, ela é professora de botânica. Botando, por favor. Botânica. Então, só para consertar. Essas coisas que eu estou falando, entende? Que vocês que fazem parte da direção aqui estão colocando aqui dentro. Vocês colocaram aqui dentro. A responsabilidade é de vocês. Mas o animal não progride dentro da própria espécie. Muito lentamente. Ele vai levar isso aqui. Eu vou trazer como ele falou aqui, o desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não se pode ultrapassar apanhados limites, entendeu? É devido à ação do homem sobre as naturezas maleáveis. Portanto, não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que se realiza pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entrega a si mesmo não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe transforma a natureza. Mas tem umas coisas interessantes para entender. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pelas forças das coisas. Pelas forças das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. O animal não tem vontade. A gente fala para vocês que a inteligência humana tem 3 departamentos: inteligência cognitiva, inteligência afetiva e inteligência volitiva. É onde está a vontade.
É por isso que eu sempre falei para vocês que eu gostaria muito de estudar a vontade. É o que eu estou tentando fazer isso na segunda-feira aqui. Entende? Porque a inteligência cognitiva, afetiva, já se estuda muito, sabe? A gente já conhece muita coisa. Mas da volição, e que é essa que a gente trabalha com o nosso pré-frontal, a gente tem pouco conhecimento, tem pouco trabalho, e é a coisa mais importante, é o que vai trazer a nossa ação, é a volição. Eu posso pensar, ter cognição, posso ter cultura, eu posso analisar meus sentimentos, é um problema íntimo meu. O que vale na vida é o que eu faço. E eu vou fazer porque eu estou usando a minha vontade. O animal não tem vontade. É a força das coisas que ele está submetido à própria natureza. Entende? E por isso que ele fala, não sou sujeito à expiação. Aí eu pergunto, uma pessoa que é cruel vai expiar ou não vai? Uma pessoa que é egoísta vai expiar ou não vai? Vai, porque é sentimento. E sentimento nasceu com a vontade dentro. Mas não os animais. O que é mais grave, o que mais grave é a ideia negativa de Deus, da obra da natureza de Deus, que foi passado por Deus. Deus é um pai que é cruel, é egoísta, ele faz isso com os animais. Se ela quis falar sobre competição entre espécies, que existe, né? Existe. Mas é natural, se ela quis falar de referir nesses termos, eram os termos totalmente errados, porque passa tudo isso que você está falando. Do mesmo jeito que quando ela falou que a pessoa deve, como ela falou aqui, ser herói de si mesmo, eu imaginei que ela quisesse falar que a pessoa tem que ter autoestima. Essa parte eu não Entende? Autoestima é algo. A gente estudou aqui como se trabalha o amor, né? A gente viu. É autoestima, autoaceitação, autovalorização, Responsabilidade. autorresponsabilidade, tem que ser responsável, e autoconfiança, que é a fé. São as 5 coisas que você tem que trabalhar o amor sem sair. A gente estudou bastante isso aqui. A gente ficou quase que 1 ano inteiro estudando o amor. Então, eu deduzi que ela talvez quisesse falar de autoestima. Mas ela, no caso de falar de autoestima, ela falou do egoísmo. Autoestima, não está vendo ali a definição do dignidade e respeito que você tem para com você mesmo. Os conceitos têm que ser passados de uma forma que não causa dúvida. Mas tem que ser preciso. Tem que ser preciso. Foi usado que os animais eram egoístas e de uma forma, um egoísmo diferente dos homens. Mas na verdade é instinto, né? É instinto. Então, só para dizer algo aqui que vem consequência dessa. A inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem. Porém, a dos animais só possui inteligência da vida material. Ele não tem valor. O homem é a inteligência proporcionando, além disso, a vida moral, que é aqui que está a crueldade, aí é que está o equilíbrio. Mas já chegou a nossa hora. Que fica todo mundo pensando aí. E eu acho que o maior alerta, já que são os trabalhadores, é para prestar atenção no que é que está escutando. Porque a gente não pode deixar as coisas passarem dessa vez. Levar nosso pensamento a Deus, nosso Criador, a Jesus e aos nossos espíritos amigos, os nossos protetores, agradecendo a eles pela oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos que Cristo nos deixou quando aqui esteve conosco. Vamos orar e pedir para que todos os lares do mundo possam exercer o Evangelho no lar, propiciando dessa forma o crescimento moral de todos nós, em evolução, a fim de que a Terra possa se transformar para um mundo de regeneração, que tanto desejamos todos nós. Assim, Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seus sacramentos.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.